O vídeo que nós assistimos no início, né? Como é que é o nome daquele padre? Você sabe? José Eduardo. O padre José Eduardo falou que uma das razões para o protestante estar indo para a Igreja Católica é o estudo. Isso ele fala, né? É o estudo. E aí, A razão intelectual, né? isso, a razão intelectual. Eles estudam ali a tradição, eles estudam a história da igreja, que particularmente eu sou protestante. Eu não digo que eu sou protestante, porque eu nunca fui da igreja católica para protestar contra, mas enfim, sou um protestante desde o berço, né? Mas eu reconheço que algumas coisas na igreja católica são bacanas. Algumas tradições, a questão de guardar algumas coisas por tanto tempo, né? O próprio texto sagrado, né? Por mais que existem muitos textos sagrados que foram buscados lá na Igreja Ortodoxa na Rússia, independente, né? Silvano, realmente, você acredita que a questão do estudo, você que é estudado, o Silvano trouxe aqui, gente, eu acho que 10 livros, né? Criou uma apostila para vir. Criou uma apostila para vir aqui. Você acredita que pelo estudo é possível haver esse movimento? Então, eu preciso falar de forma sistemática o que levou os católicos para o movimento protestante, porque aí eu consigo demonstrar, dentro do que eu preparei aqui, inverso. O movimento inverso. O que está levando os protestantes a fazer essa logística inversa? Bom, eu vou voltar aqui no início e vou falar sobre alguns motivos que levaram os protestantes, aliás, os católicos, a fazer essa migração para o movimento protestante. Deixa eu só retornar aqui. Tinha até algumas citações, eu acredito que não vai dar tempo da gente trabalhar com todas. Eu vou falar de tudo que você falou, vai citar aí logo. Não vai embora. Não vai, não. Não, eu vou me ater aqui. Não, fica à vontade. Então, algumas coisas que levaram os católicos essa migração para a igreja protestante. O que chamou a atenção dos católicos para mudar, para olhar para a sua fé, repensar a sua fé e ir para a igreja protestante? No Brasil, nós temos aí o que nós podemos chamar de... isso é multifacetado. Não é uma causa, são somas de fatores, são causas. Da mesma forma que está causando o movimento inverso, depois vou mostrar algumas causas que estão ocorrendo, alguns fatores, aliás, que estão causando esse movimento reverso. Bom, segundo os dados estatísticos do IBGE, entre 2000 e 2010, o censo do IBGE, ele monitorou muito bem essa questão, porque a partir de meados dos anos 2000, houve um boom no crescimento exponencial, ou seja, no crescimento expansivo dos evangélicos a curto prazo. Esse crescimento, ele foi dado por algumas coisas que foram ocorrendo. Eu não vou ter tempo para falar sobre as 3 ondas do pentecostalismo, né? A primeira onda do pentecostalismo clássico, a segunda onda do movimento de curas e missão, e a terceira onda do movimento neopentecostal. Se bem que essa última onda, ela é um dos fatores preponderantes, ou seja, ela é um dos principais fatores. Mas nós vamos destacar aqui alguns desses fatores. Atratividade do culto litúrgico protestante, ou seja, a dinâmica do culto protestante. É uma das coisas que chamou a atenção, né, de alguns católicos para o movimento protestante. Comunidade de acolhimento. Eu falei que a pessoa ela busca identificação, o acolhimento para ela se tornar parte, para ela se sentir parte. Nem todos que são acolhidos se identificam, alguns até não permanecem. Ele fala, não, apesar de eu ter sido bem recebido, mas eu não me identifiquei com a denominação. Então ele vai buscar o quê? Novos paradigmas. E tem alguns que ele busca identificação e às vezes nem se identifica. Outra coisa que chamou a atenção dos católicos foram as músicas, né, o movimento gospel, o padre até cita no vídeo dele, sim, essa dinâmica das músicas, essa questão da melodia, harmonia, ritmo, essa variedade de canções
que está ligado aí à nossa cultura brasileira, e isso também se tornou em algo atrativo, né, que levou alguns católicos. Outra coisa que levou os católicos a migrar para o protestantismo foram como fruto de um fenômeno social e cultural. Como assim? Essas pessoas começaram a observar que o pai, a mãe, o parente estava indo na igreja protestante, eu vou ir com meu pai, vou ir com a minha mãe. Chegando lá, acontecia esse processo de identificação até a pessoa assumir a identidade protestante. Outra coisa que levou são a ação proselitista da igreja protestante e a militância protestante. Como assim? A igreja protestante, com esse viés aí das missões, da evangelização, ela sempre buscou atuar nas comunidades, nas pessoas que têm problemas socioeconômicos, famílias desestruturadas. Então, há um certo ativismo cristão em relação às pessoas que são menos favorecidas. Hoje nós temos algo parecido da Igreja Católica, tá? Tem o movimento da libertação, teologia da libertação, que é um movimento forte aí na América Latina como um todo. Só que nem toda igreja é Adepta- a igreja não é adepta adepta da à teologia da libertação. Sim. Porque a teologia da libertação coloca o homem como centro de tudo, quando na verdade quem que deve ser o centro de tudo é Cristo. Quem mais combateu a teologia da libertação no mundo foi nosso Joseph Ratzinger, Papa João Paulo II, juntamente com Ratzinger. juntamente com o cardeal Ratzinger, vulgo Papa Bento XVI. Eles sempre foram um pouco mais Mas a teologia tradicionais. da libertação, ela saiu do seio da Igreja Católica? Como é que é? Não. E são pessoas que vão levantando algumas propostas dentro da igreja para tentar tirar Cristo do meio. A teologia da libertação, se você pegar a tese, é linda, é maravilhosa. Só que, hora nenhuma, vai colocar Cristo no centro. Ela é humanista com base no viés social. Isto. Ó, um exemplo prático. Você citou aí da onde que ela saiu? Não sei, eu não A teologia da libertação, ela surge, se eu não me engano, eu não com tinha falado, não. Gustavo Gutierrez, se eu não me engano. Os maiores propagadores são Karl Marx. Então isso foi quando? Século o quê? Ih, tem muito tempo que já está dentro da igreja. 18, por aí? É o marxismo. A igreja lutou contra o marxismo e luta até hoje. Marx está em 19, né? Por aí. Você concluiu, senhor? Pode concluir. Sim, só fazer uma sim. contextualização. Pode. Essa parte social aí, na realidade, quando ela foi assumida aí na América Latina, o Papa João Paulo II, como ele conviveu de perto com o comunismo na Polônia, Exato. ele viu as dificuldades que o comunismo trazia para a sociedade. Por quê? No comunismo você tem a destruição do Estado. Então o Karol Wojtyla, que é o Papa João Paulo II, ele lutou assiduamente para quê? Para que isso não entrasse dentro da igreja. E o cardeal principal do Karol Wojtyla era o Joseph Ratzinger, tanto que ele foi o próximo na linha de sucessão. Sim. Né, se tornou aí o Bento XVI. Ou seja, o Ratzinger ele tinha um papel tão importante, ele é considerado o maior ou um dos maiores teólogos da Igreja Católica da atualidade. Ele foi convidado para escrever o catecismo, a atualização do catecismo católico, né, para trazer aí a versão mais moderna. Se eu não me engano, a última versão foi feita pelo Pio X, se eu não me engano. Então o Karol Wojtyla ele chama o Ratzinger para fazer essa correção, ou seja, para fazer seria um ajustamento, né, para contemporaneidade, de acordo com as demandas atuais, porque uma das coisas que a tradição católica valoriza é justamente a atualização da tradição de acordo com o contexto em que se está vivendo. Então, por exemplo, isso é válido para os dias de hoje. Assim como a interpretação com base no platonismo foi válido para os dias de Agostinho. Assim como a interpretação com base no pensamento aristotélico foi válido para os dias de Tomás de Aquino. Assim como essas formas interpretativas, então eles tentaram ajustar os dogmas e o catecismo da Igreja Católica para quê? Para todos os fiéis ter essa unanimidade, que é o que eles chamam de unanimidade da fé. Certo? Deixa eu concluir aqui.
Então, a Cecília Rito, da editora Veja, ela faz o seguinte comentário a respeito da migração dos católicos para o protestantismo. O Brasil é a maior nação católica do mundo, mas na última década a igreja teve uma redução da ordem de 1,7 milhões de fiéis, um encolhimento de 12,2%. Empatados em tamanho, mantida essa tendência, e nos próximos 30 anos, católicos e evangélicos estarão empatados em tamanho na população. Os números mostram uma redução acentuada do poder da Igreja Católica no país nas últimas décadas. No Brasil, a revolução é silenciosa. Essa frase da editora da revista Veja, por quê? Em 2002, eu até separei aqui uma capa, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Ó. A revista Veja, isso, 2002, ela faz a seguinte publicação, deixa eu mostrar para os nossos ouvintes. A nação evangélica. Então, a revista Veja, ela vai dizer que o Brasil ele vai se tornando um país cada vez mais evangélico. E aqui nós vemos a fala da editora. Por que que ela traz essa fala? Ela não trouxe uma fala descontextualizada. A fala dela foi em relação ao movimento, ou ao crescimento desse movimento evangélico, dos protestantes. Outro fator que deve ser destacado é o Instituto Humanitas Unicinos, de 2018. Devido ao ativismo evangélico e à passividade católica e à maior interação entre a igreja evangélica e a política, a correlação de força entre os grupos religiosos está mudando e a transição religiosa tem se tornado acelerada no Brasil. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra justamente o que a relatora da revista Veja mostrou, que era a porcentagem de protestantes a partir de 1930 e a projeção para 2032. Então, nós temos aqui a projeção para 2032. Onde, em 2032, segundo essa projeção, segundo essa perspectiva, 38,9% da população será protestante e 39,8% da população será protestante, e o catolicismo tende a ter uma queda aí acentuada de 38,6%. Diferente dos 95% que nós tínhamos aí de católicos em meados dos anos de 1930. Então, aqui ela projeta para os 30 anos, né, para esses próximos 30 anos, de 2000 a 2032, essa equiparação, que aqui vai estar quase que equiparado em quantidade, se nós formos observar. Uhum. Finalizou? Sim. Maravilha. Vou voltar à pergunta, fazer a mesma pergunta para o Augusto, mas antes eu quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus de Pompéu, que está nos assistindo, Círculo de Oração, nosso abraço, a nossa gratidão, vocês que estão aí nos assistindo, Deus abençoe vocês e continue orando por nós. Augusto, Oi. Ali, naquele vídeo, o padre, ele falou que um dos principais motivos desse movimento evangélico para o protestante, ou melhor, perdão, do protestante para o catolicismo, é por causa do estudo, né? Você concorda com isso? E eu aproveito para emendar o seguinte, tem uma enciclopédia católica de 15 volumes, que foi escrito há um pouco mais de 100 anos, talvez, que ensina algumas coisas, que reforçam algumas crenças da Igreja Católica, como, por exemplo, eles dizem, no volume 5, água benta usada para proteção contra o mal e purificação era costume já comum nas religiões pagãs anteriores ao cristianismo. Sinal da cruz, isso tudo na enciclopédia católica, sinal da cruz foi praticado pelos primeiros cristãos, mas sinais semelhantes já eram usados nos cultos pagãos como símbolo mágico de proteção. O paganismo, enquanto decaía, foi assimilado ao cristianismo e o cristianismo se tornou o veículo pelo qual muito da cultura e filosofia pagã foram preservados. Isso, inclusive, que vocês acabaram de citar, o Papa Joseph Ratzinger, né? O Papa Bento XVI foi ele quem disse isso, Introdução ao Cristianismo, em 1968, reeditado em 2000. Então, como explicar que esse movimento
pode ser intelectual para um protestante que conhece o que o protestante acredita. Você ainda acha que seja intelectual, seja pelo estudo do que é a Igreja Católica? Enquanto você responde, eu vou dar uma saída, vocês podem continuar conversando aí. Vamos ficar à por vontade. partes. Acredito sim que pode ser pelo intelectual. Vamos lá. Não só do protestantismo para a católica, da católica para o protestantismo. Por quê? Você só ama aquilo que você conhece. Se você vai começar a viver dentro de uma religião, você tem que conhecer aquilo para que você possa amar aquela obra. Certo? Então, acredito que essa conversão se dá pela intelectualidade a partir do ponto que, dentro da Igreja Católica, as coisas ficam não escondidas, mas subversas. Se você quer aprender, você vai ter que aprofundar. Hoje em dia, com a internet, que os padres estão fazendo mais as homilias na internet, postando informações, fazendo cursos. Mas antigamente, se você não sentasse e pegasse um livro, uma enciclopédia para poder ler, você não ia aprender nada sobre a igreja. Sim. Então, é intelectual a partir do momento que aceitei Jesus, eu quero aprender tudo que Jesus vai me ensinar. E eu vou, através dos dogmas, da vida dos santos e daquele tripé, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição, Sim. aprender o que a igreja tem para me oferecer. E o que eu tenho para oferecer para a igreja também. Certo. Porque é uma linha de vai e volta, digamos assim, não querendo barganhar com Deus, mas a gente fica. Deus, eu estou te servindo, eu quero desgastar minha vida com você. E através disso eu quero o céu. Mas, através das minhas atitudes. Porque se a gente não precisasse se converter, a gente nunca precisava ir na igreja. Peraí, minha frase ficou mal colocada, né? A gente não precisava nunca ir na igreja para ser salvo. Se a gente fosse parar para pensar, por quê? Cristo morreu na cruz, me salvou. Mas a conversão não é uma vez na vida, é diária. Tem um santo na nossa igreja, tem um santo na igreja católica, que é São José Maria Escrivá, que nos ensina a ver a santidade em todos os momentos do seu dia a dia, no cotidiano do dia a dia. Desde um bom dia para o seu colega de serviço, principalmente aquele que você não gosta, ou uma caneta sua que cai no chão, ou um trupicão que você dá na rua, ele ensina a ver essa santidade no dia a dia. Então, através disso, o nosso intelecto vai sendo formado a partir daquela verdade que nós temos. Porque a fé não é só você sentir um arrepio, chorar diante da presença de Deus. Não. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Como é que você acredita numa coisa que você não viu? É a sua cabeça que te faz acreditar naquilo. Não é à toa que a psicologia ensina que as doenças psicossomáticas, né? Que é aquela doença que você começa a falar tanto que você adquire aquela doença. É o seu intelecto. Então, nosso intelecto parte desse princípio de aprender o que é a igreja. Entendi. A igreja não é só aquele templo ali. Cristo fala, ó, eu sou a cabeça da igreja. E vocês todos aí são os membros. Nem todo mundo vai ser igual, cada um vai ter sua função. Cada um vai cumprir com a sua função. Assim como é o corpo. Assim como é o corpo. Se faltar o coração, o corpo para. Da mesma forma, se faltar o mindinho, você não vai dar conta de apertar as coisas com a mesma força que você apertava com o mindinho. Então, cada um no seu devido ponto. Então, a intelectualidade vem nesses pontos. É você ver que nem sempre você vai sentir Deus. Às vezes você vai passar por um deserto tão grande que você nem vai ouvir a voz de Deus. Você nem vai sentir que Ele está com você. Então, o intelecto parte desse ponto.